Vamos abrir lá em Mateus 25, capítulo 25, versículo 31. Amém? Essa foi a lição de hoje de manhã na escola dominical. Deu certo, não? Os meninos estão mexendo lá no som, mas não vamos distrair, não. Amém, igreja? Essa foi a lição da escola dominical de hoje, que o pastor Moisés pediu para ministrar novamente agora à noite. Amém? Todo mundo achou? Mateus 25, 31? Está todo mundo com a Bíblia aí? Todo mundo está armado aí? Amém? Vamos ficar de pé mais um pouquinho, gente? Vamos ler a palavra de pé? Lá, quando Esdras foi ler o livro da lei, fala que todo o povo se colocou de pé, em reverência ao Senhor. Amém? Então vamos lá, Mateus 25, do 31 ao 46. Aqui, essa parábola que Jesus contou vai falar sobre o julgamento das nações. Amém? Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes. Despido e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te alimentamos, ou com sede, te demos de beber. E quando nós te vimos estrangeiros e te acolhemos, ou despido e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar. E respondeu o rei, e respondendo o rei lhe dirá: Na verdade eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Vamos ler esse versículo 40 todos juntos? 1, 2, 3, e respondendo... 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro e não me acolhestes. Despido e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Então, eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhe responderá, dizendo: Na verdade eu vos digo que quando não fizeste ao menor destes, não o fizestes a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Podem se assentar. Irmãos, quando o pastor Moisés pediu para ministrar essa parábola agora à noite, eu falei com ele: pastor, mas foi uma aula, não é uma pregação. Ele: não, mas fala sobre ela à noite também. E, para mim, essa passagem da Bíblia, eu gravei ela desde quando eu era adolescente, que eu lembro dela e ela marcou muito meu coração. Que foi um filme que eu vi, que eu não acho esse filme mais, já procurei em tudo quanto é lugar. É um filme antigo, mas é um filme muito interessante, em que um homem, ele sempre sonha em ser um pastor de uma grande igreja, ou um missionário que atrai multidões. Ele só pensava em coisas grandes e ele não servia aos irmãos da própria igreja dele. E aí Jesus mandou um anjo, disfarçado de um homem, para ser amigo daquele cara, e esse anjo foi ensinando ele: o que você está fazendo para ele, você está fazendo como se fosse para Jesus. E no final do filme, o anjo fala essa parábola com esse rapaz. E isso me marcou desde a minha adolescência.
E é uma parábola que eu gosto muito, que toda vez que eu leio, eu me emociono e eu choro, porque aqui Jesus está falando sobre o fim dos tempos. O que vai acontecer no fim? Amém? Então, aqui é o julgamento das nações. Eu trouxe os mesmos slides da manhã, tá, irmãos? Mas, assim, o que Jesus ele quis dizer com essa parábola? Ele está falando do julgamento final, que vai ser realizado por Cristo. Está mostrando que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Ele comparou os bodes como sendo os ímpios e as ovelhas como sendo os justos. E daqui a pouco eu vou passar um vídeo para mostrar para a igreja como que são as atitudes do bode e como que são as atitudes da ovelha. E por isso que Jesus fez essa comparação. Mas, além disso, Jesus ele quis mostrar aqui, eu até grifei ali, os irmãos conseguem enxergar para ler comigo? As ações de misericórdia demonstram a realidade da fé. Os irmãos conseguem ler ali comigo? 1, 2, 3... Então, aqui, quando fala de ações de misericórdia, Jesus está falando justamente isso. Ele falou assim, quando eu estive enfermo, nu, na prisão, vocês me serviram. E aí os justos perguntam, Senhor, mas quando foi isso? Jesus fala, quando você fez a um destes pequeninos. Quem são os pequeninos de hoje, Lucas? Somos nós, né? Somos as pessoas no geral. Às vezes a gente quer uma coisa muito grande, sim, né? Atrair multidões, mas Jesus ele quer que a gente comece com a pessoa que está do nosso lado. Amém? E aí, aqui eu vou falar um pouquinho do contexto histórico, quando que Jesus falou isso? Essa parábola está no final de Mateus, então está muito perto da crucificação. E Jesus ele veio ensinando à multidão e aos discípulos o que vai acontecer no fim dos tempos. Quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, Jesus ele trouxe essa parábola para falar dos fins dos tempos. Foi um discurso escatológico. Quando a gente fala de escatológico, é o estudo dos fins dos tempos. E aí Jesus usou isso para exemplificar para as pessoas e elas entenderem como que vai ser, como que os justos vão ser salvos e os injustos não vão ser. Naquela época, gente, o que mais tinha em Israel era ser pastor de ovelha. Então, isso foi essa parábola para a multidão, ela foi muito clara. Jesus quis exemplificar com o convívio diário do povo. Acredito que hoje, se fosse hoje, Jesus escolheria outro exemplo, né? Não sei, talvez os justos, não sei qual é o exemplo que ele escolheria para a gente poder entender. Mas naquela época ele comparou os bodes e as ovelhas. Amém? Então esse era o contexto histórico. E o mais interessante foi o que eu falei de manhã. Jesus ele mostrou muito essa questão de servir na teoria e também na prática. Esse discurso foi no final do ministério dele. E quando a gente vai ler Lucas, antes da crucificação de Jesus, a gente vê ali, quando a gente vai ler o final de Lucas, que tem tudo escrito, um pouco antes da grande ceia, que Jesus fez a ceia com os discípulos, Judas foi até lá, o sumo sacerdote, e vendeu Jesus, traiu Jesus. E quando a gente segue a linha do tempo, Judas traiu Jesus e logo em seguida ele foi ceiar com Jesus. Como que a pessoa trai o seu mestre e logo em seguida vai ceiar com ele? E o mais interessante ainda é que quando os discípulos chegaram ali para a ceia, que seria a última ceia com Jesus, Jesus ele se ajoelhou e lavou os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas. Judas tinha acabado de trair Jesus. E Jesus ele mostra essa questão de servir na prática, porque Judas foi um traidor. E quando Judas chegou ali, Jesus se ajoelhou e lavou os pés de Judas. Gente, isso é muito difícil, mas Jesus mostrou na prática o que é servir. Por que antigamente lavavam os pés?
porque antigamente as ruas eram de terra, de barro. Então, quando o visitante chegava na sua casa, ele chegava com os pés sujos. E aí o anfitrião da casa, ele oferecia ali a água, a toalha para lavar os pés do convidado, até em sinal de honra e respeito. E Jesus, naquele momento, ele mostrou respeito ao traidor dele. Isso é servir. E é isso que Jesus mostrou nessa parábola. Às vezes a gente está querendo muito ser servido, mas Jesus está mostrando que nos fins do tempo a gente não tem que ser servido, a gente tem que servir. Nós chegamos num patamar da caminhada cristã que a gente vem para a igreja não é para ser servido, a gente vem para a igreja para servir. A gente vem na igreja não é para ser bem recebido, é para receber bem as pessoas. Então Jesus, ele falou essa parábola, logo em seguida ele lavou os pés do traidor dele. E eu parei para pensar nisso, porque Jesus está falando no meu coração, no coração da nossa família, sobre perdão. E aí eu peguei e escutei a música da Juliane Souza, acho que todo mundo já escutou. E numa parte da música ela canta justamente isso. Só que eu nunca tinha parado para pensar que eu já sabia que Jesus tinha lavado os pés dos discípulos e já sabia que Judas tinha traído Jesus. Mas eu nunca tinha parado para pensar que foi uma coisa muito próxima. Judas traiu e logo em seguida Jesus lavou os pés dele. E quando eu ouvi essa canção, Deus me trouxe o entendimento disso. Eu fui lá em Lucas, abri e está lá a linha do tempo. Jesus servindo aquele que traiu ele. Isso Jesus mostrou. A gente precisa servir. Nós estamos aqui para servir. Às vezes, igual no momento do amor, eu falo até por mim mesmo. Às vezes eu não quero sair do meu lugar, né? Às vezes a gente quer que as pessoas venham até a gente, mas não é o momento disso. O momento agora é da gente ir até as pessoas. É tirar o olho do nosso próprio ego, do nosso próprio eu. Por que Adão e Eva caiu em pecado? Porque quando a serpente falou com Eva, ela falou assim, você vai conhecer tudo. Aí Eva começou a olhar para o orgulho dela. Nossa, eu vou saber de tudo. Ela tirou os olhos de Jesus e olhou para ela. Gente, esse é o primeiro pecado que o ser humano cai. Olhar só para a gente. Está no tempo agora da gente olhar para o outro, de servir o outro. Foi o que Jesus fez. E na canção a estrofe é muito bonita, porque ela fala: Judas veio ao seu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. E ainda ela fala: vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Gente, isso é muito forte. Então, o que eu quero trazer é uma palavra muito forte. O que eu quero trazer aqui é que a gente está no tempo de servir. Não esperar o irmão vir até mim para me servir. É eu ir até o irmão e servir a ele. Amém? O contexto cultural. Na cultura lá dos pastores, os pastores tinham os bodes e as ovelhas. Os bodes e as ovelhas pastavam juntos, mas no final do dia o pastor separava o bode das ovelhas. Os dois rebanhos não podiam ficar sozinhos à noite. E Jesus usa essa prática conhecida para ilustrar a separação final entre justos e injustos. E agora eu vou passar um vídeo de um pastor falando a diferença do bode e das ovelhas. Eu queria que os irmãos prestassem muita atenção, não se distraíssem, porque quando eu vi esse vídeo, eu vi muitas atitudes minhas de bode, misericórdia, né, gente? Mas eu pedi perdão para Deus. Amém? Pode apagar as luzes aqui, o jogo de luz também, para ficar melhor, para enxergar? Só até passar o vídeo? Olha essas luzes da frente. Tá dando para todo mundo ver? Pode soltar? Deu não. Dá o play aí em cima mesmo? Aumenta um pouco. Qual a diferença do bode da ovelha? Por exemplo, qual a diferença que você conhece? A diferença do bode para a ovelha é que o bode ele não consegue andar junto. Não? Primeiro, o bode só anda sozinho. E a ovelha já anda em grupo, anda junto. Quando você pega um bode novo e coloca no rebanho dos outros, a
a recepção deles é cabeçada de chifrada. Quando você pega uma ovelha nova e coloca no rebanho, a recepção dela vai ficar se esfregando uma na outra para passar o dinheiro do rebanho para aquela nova que está chegando. Pode ter na questão da alimentação. Na alimentação você coloca uma vasilha pequena, 10 ovelhas comem junto. Você coloca 2 bodes e não comem junto. Um bate o outro. E as ovelhas não batem. O bode ele combina nas mãos e aonde ele vai andando ele vai deixando o fedor dele. Entendeu? A ovelha não, o carneiro não. O carneiro ele tem uma glândula nas patas e aonde ele passa ele deixa um cheiro muito suave, bem sutil, que só as outras ovelhas conhecem, entendeu? Aí ele vai demarcando um lugar com as suas pegadas. Isso é real? É real. A questão dos caminhos que você falou. Isso. Aí a pessoa que cuida das ovelhas aqui é chamada de pastor de ovelhas, né? Ele conhece o rebanho, sabe qual faz parte, qual não faz, e quando ele olha o rastro no chão, ele já vê a diferença com o rebanho. Isso aqui é rastro, né? Os rastros dela não vão passando, né? Aí ele já olha no chão o rastro, né, as pegadas, aí ele vê, ó, meu rebanho tem uma ovelha que está doente. Você sabe que é o rastro? No rastro, no meio da gatinha, no meio do mato, ele não vê ovelha nenhuma, ele só vê o rastro, para ver uma doente. Aí ele vai seguir no rastro e vai ver a ovelha está doente. Aí ele vai lá e passa o remédio, cura ela, coloca nas costas para pegar. Ele fala que no final ele vai separar o bode das ovelhas. Isso é uma prática aqui. O curral aqui é um só, mas o curral é dividido em 2. À noite, o pastor das ovelhas ele pega o rebanho todo de ovelha e bode, coloca ali dentro e lá dentro ele separa. O bode fica de um lado e a ovelha fica do outro. Porque se deixar à noite, amanhece uma ovelha morta porque o bode sempre está com ele. Então, chifrado e tal. Então, ele separa as ovelhas no meio do tipo só. Chocado. Tem que ter chocado. Nem só. A ovelha, ela viu até a líder, aí você coloca o chocado na líder. Ela leva e traz o rebanho, que é mais velha. O bode, eles não andam em bando, eles são sozinhos. Então, em cada bode tem que ter um chocado. O pastor saber onde ele está. Porque senão não acha. Ele se pega no chocado e não acha. Só vai saber para o chocado. As ovelhas elas retornam para casa por 2 motivos. Mas ela sai do meio do mato. Sai do meio do mato. Se mistura com outras. Solta na catinha e mistura com todo mundo. 1000 ovelhas, está tudo misturado. Quando deu o cair da tarde, cada uma vai para sua casa. Sabe sozinho. Sai sozinho. A líder vai chamando o rebanho e elas voltam para casa, entendeu? Elas vão com 2 motivos. Primeiro, porque o curral onde elas moram, que elas ficam, tem segurança. É um lugar seguro para elas dormir. Aí elas vão por esse motivo. E o segundo motivo é porque tem alimento. Então, o lugar seguro é a igreja. É a igreja. E o alimento é a palavra. E a palavra é a igreja. Então é importante a pessoa ir para a igreja. A pessoa tem que estar na igreja. Se ele não estiver na igreja, ele não se alimenta e ele está vulnerável a sofrer os ataques do inimigo que faz a sopa, procurando o mais fraco para contar. Irmão, vocês conseguiram entender? Esse vídeo falou comigo em várias situações. Por isso que Jesus usou bode e ovelha, porque as pessoas entenderam exatamente isso. Primeira coisa que ele falou, bode não anda em rebanho. Bode é individualista, bode olha para ele mesmo. Se coloca 2 bodes juntos, é chifrada. Vocês conseguiram entender isso? Gente, eu falo por mim, eu contei de manhã, quando eu era adolescente, eu fui bode com uma pessoa. Não quis deixar ela se juntar. Graças a Deus que a outra adolescente também era bravinha igual eu, então ficou tudo certo. Depois ficou tudo bem, tá, gente? Mas eu pedi perdão para Deus por isso, lá da minha adolescência. Falei, meu Deus, misericórdia, foi atitude de bode. Estou dando chifrada, cabeçada nos outros. A outra coisa que me chamou muita atenção é que a ovelha, quando chega um novo, ela não dá chifrada, ela fica se esfregando na nova para passar o cheiro para a nova ter o mesmo cheiro do rebanho todo. Vocês estão conseguindo entender? Não é, as pessoas vão chegar, a gente vai servir elas, a gente não tem que esperar quem está chegando servir a gente. Tem que se esfregar na ovelha. Gente, isso é muito difícil para mim, porque eu não gosto muito de contato físico. O Léo, a gente sempre brinca, né? Que
Tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Quem já leu? JP leu ou JP? Não, né? 5 Linguagens do Amor. Lá fala 5 linguagens, indico para todo mundo. E aí eu e o Léo, a gente leu esse livro, né? E o Léo fez o teste lá e a linguagem do amor do Léo é toque físico. Então, agora eu acho que eu melhorei, né, amor? Não, o povo não escutou. Você dá só joinha, ninguém vai escutar. Vou chegar, não sei. Então, assim, isso para mim é um desafio, né? Eu falo com ele que não é toque físico, é atos de perturbação, né? Às vezes até irrita a gente, mas eu estou aprendendo. Não existe ato de perturbação, não, tá, irmã? Isso é brincadeirinha. Mas a ovelha, ela precisa disso, ela tem que esfregar uma na outra para passar o cheiro do rebanho. Outra coisa que me chamou a atenção, o bode não come na mesma vasilha que o outro. Será que a gente consegue sentar na mesa com os nossos irmãos e comer com eles? Gente, vou confessar outro pecado. Até falei com a Thaís de manhã. Não, Thaís, estou muito pecadora, né? Confessar outro pecado. Tinha... Sim, não vou falar nomes, né? Mas às vezes eu... Não sei se o Moisés lembra disso. Acho que eu já fiz isso até com o Felipe. Eu falei, quem vai fazer louvor hoje? Você já lembra disso? Aí quando ele respondia, eu falava, então não vou, porque eu não aguento ouvir a pessoa cantar. Gente, foi meu pecado, mas já pedi perdão, já está tudo bem também, tá? Agora eu já consigo vir participar do louvor e tal. Não sei se eu acho que eu já fiz com o Felipe também, não já? O Felipe agora é líder de louvor, mas agora já está tudo bem. Mas foi atitude de bode, gente. Eu deixava de vir na igreja porque eu não conseguia ouvir. Falei, misericórdia, Jesus. Igual o bode que não come junto com o outro, as ovelhinhas comem juntas, né? Outra coisa também que eu achei interessante, a ovelha, o bode ele solta fedor, né, que é a caatinga. Então, acho que ninguém quer chegar perto do bode. A ovelha, vocês viram ali falando que ela tem uma glândula nas patinhas e ela deixa um odor suave. Que aí o rebanho o rebanho se entende, o rebanho conhece aquele cheiro. E quando uma ovelha está doente, tanto o rebanho ali, ele fala do pastor, mas o rebanho também reconhece o cheiro. O pastor só pelo rastro sabe que aquela ovelha está doente. O que ele vai fazer? Vai lá pegar a ovelhinha e vai cuidar da ovelhinha. Mas assim, aqui falou só do pastor, mas quando a gente leu aqui Mateus 25, Jesus não limitou isso só aos pastores. Jesus limitou para todos os justos. Jesus falou para todos os justos, o que vocês fizeram aos pequeninos, fizeste a mim. Então, a gente está vendo a ovelhinha machucada, a gente que tem que ir lá. Então, essa parábola é muito sobre servir, é o que a gente precisa fazer. Amém? E por último, assim, que eu achei também interessante para fechar o que ele falou ali, foi a questão de, no final do dia... Aliás, as ovelhas têm um rebanho e a ovelha mais velha tem o chocalho e as ovelhinhas seguem ela. O bode, cada um tem que ser seu chocalho, porque vai cada um para o lado. Então, para o pastor achar é muito difícil. Então, assim, isso tudo falou no meu coração. Quantas vezes eu tive atitudes de bode, né? Não de ovelha. E aí, no final do dia, quando todas voltam para o seu rebanho, os bodes, às vezes eles se perdem. O pastor tem que caçar eles por fora, mas as ovelhas voltam todas juntas para lá para onde elas passam. Como é que chama o lugar que elas ficam, gente? Esqueci. Hã? Isso, para o aprisco. Elas voltam todas para lá. Porque elas entendem que no aprisco elas têm segurança e comida. Elas juntas no aprisco do pastor delas têm o quê? E segurança. Vocês conseguem entender isso, gente? A gente não vai ter segurança e nem comida fora do aprisco. Essa conversa de desigrejado não existe. Fora do aprisco a gente não tem segurança e nem comida. Amém? E me lembra, meditando nesse vídeo, eu lembrei até da história de Noemi. Que Noemi e a família dela, ela, o marido e os filhos, deixaram Belém porque ficaram com medo da situação. Belém, não sei se já pesquisaram, significa terra do pão. Eles deixaram a terra do pão, da provisão, e foi para Moabe. E aí, quando ela volta, que ela ouve que o Senhor visitou Belém, ela volta. E quando ela volta, ela mesma fala, cheia, saí, e vazia, voltei. Mas ela voltou vazia, mesmo assim, Deus, na terra do pão, na terra da provisão, fez ela prosperar. Amém? Então, gente,
quando Jesus faz essa comparação de bode e ovelha, é uma coisa muito forte, que quando a gente entende qual que é a atitude de bode e de ovelha, gente, sinceramente, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, todo dia, o tempo todo, eu oro o tempo todo. Eu falei assim, meu Deus, se eu for ter atitude de bode, me repreende em nome de Jesus na hora, que eu não quero ter. Essa semana mesmo eu saí, quase que eu tive uma atitude de bode, gente, vou contar para vocês. Essa semana eu fui fazer um exame lá no centro. Era 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, gente, tem vaga no centro todo que você quiser, né? Depois de 8, 9 horas que começa a ficar complicado. Mas 7 horas da manhã tem vaga para parar carro em tudo quanto é canto. Aí o Léo foi comigo. A gente parou o carro assim, próximo de uma garagem para ninguém parar na frente. Aí o Léo falou assim, ninguém para aqui na frente, o carro que couber para atrás, que se a gente precisar sair não fica preso. Gente, vocês acreditam, cabia um carro pequeno. Quando eu saí do exame, era 7:50, ainda estava cedo. Eu olhei para a rua cheia de vaga. Aí um abençoado, para não falar outra coisa, ele tem um carro tipo Saveiro, sabe esses carros que tem essas coisas assim, Saveiro, que tem aquela bundona para trás? Carroceria, pois é. Aí, gente, ele enfiou o carro atrás, eu estava com o carro do meu pai, atrás do carro do meu pai, só que o carro dele não cabia, porque tinha carroceria. Ele deixou uma roda em cima do passeio e a frente dele bateu na traseira do carro do meu pai. Aí, quando eu olhei, eu falei assim, gente, é o diabo tentando tirar minha paz 7 horas da manhã e a vontade de murmurar, de ser bode. Eu falei, meu Deus, poucas vezes eu vejo o Léo nervoso, que o Léo é muito da paz, geralmente eu que sou nervosinha, né? O Léo é muito da paz, mas aí até o Léo ficou nervoso, eu falei, me deu vontade de chamar a polícia, me deu vontade de chamar o reboque, me deu vontade de pegar... Gente, fiquei muito irada. Mas, graças a Deus, não fiz nada não, tá, gente? O carro ficou lá, o carro do meu pai não estragou, mas o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi fazer tudo quanto há com o carro. Né? Atitude de bode. Mas orei e não fiz nada não, ficou tudo bem também, tá? Não pequei, graças a Deus, pelo menos eu acho que não. Mas são o que a gente... Então, isso trouxe reflexão na minha mente. Eu até lembrei do versículo também que fala orar e sem cessar. Você não vai ficar no seu quarto o tempo todo orando, não tem jeito de você fazer isso. Mas o dia todo você vai orando em pensamento, para não ter atitude de bode. Amém? Oi? Tem como? Então, vamos aprender com o pastor Neemias, orar a dormir. O subconsciente, mas isso eu creio que é uma verdade. Se você ora o dia todo, você está conversando o dia todo, quando você dorme, seu subconsciente que está ativo. Então, seu subconsciente vai estar orando também. Eu creio assim. Quem acredita assim? Amém? Agora, olha só para você ver como é que é uma verdade. Se você pensa coisa ruim o dia todo, chegar à noite, o que vai acontecer? Você vai sonhar com coisa ruim. Se você pensa que você quer ficar rico o dia todo, nossa, eu vou fazer isso para ficar rico, aí você sonha com o quê? Com dinheiro. Então, se você está orando o dia todo, provavelmente o seu subconsciente também à noite vai estar orando. Eu acredito nisso. Amém? Então, irmãos, eu queria que os irmãos abaixassem a cabeça, fechassem os olhos e fizessem essa reflexão. Eu tenho sido bode ou tenho sido ovelha? Depois que a gente assistiu esse vídeo, fala aí com o Senhor. Fala, Senhor, eu tenho sido bode ou tenho sido ovelha? No julgamento das nações, quando o Senhor voltar e julgar as nações, eu vou estar do lado direito ou do lado esquerdo? Se você identificou uma atitude de bode que você teve hoje ou durante essa semana, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus por isso. Deus me perdoa porque eu não fui ovelha. Eu não servi as pessoas. Eu não servi a minha esposa, o meu marido. Porque às vezes servir quem não mora com a gente é fácil. Porque a pessoa não está com a gente o tempo todo. Mas às vezes servir dentro da nossa própria casa, que às vezes a pessoa te apurrinha, é difícil. Não está na época da gente esperar ser servido, está em época da gente servir. A pessoa me traiu. Judas tinha traído Jesus e logo em seguida Jesus lavou os pés dele. Mas a pessoa me irritou demais. A semana toda ela tem me irritado. O que Jesus falou? 70 vezes 7.
E não é uma coisa fácil não, gente. Porque quando Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7, os discípulos falaram com Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. Se fosse fácil, vocês acham que os discípulos iam falar isso com Jesus? Porque fácil não é não. Então traga a sua memória. Às vezes você precisa liberar perdão para alguém ou precisa pedir perdão para alguém. Talvez é uma atitude que você precisa mudar dentro da sua casa. Servir mais o seu marido, os seus filhos, a sua esposa. É isso que Jesus está querendo. Às vezes na igreja, no ministério. Não posso fazer nada na igreja, eu estou muito ocupado. A gente é chamado para servir. Nada tem que ser maior que Jesus na nossa vida. Não estou falando que você tem que fazer tudo na igreja ou tudo em tudo, porque ninguém é super-herói. Mas o que Deus te chamou para fazer, você deve fazer. Não deve ser custoso para a gente fazer o que Jesus chamou a gente para fazer. Custoso foi Jesus ajoelhar e lavar o pé do traidor dele. Custoso foi Jesus pedir para Pedro cuidar do rebanho dele quando Pedro negou Jesus. Isso que é custoso. O que ele pede para a gente não é custoso, sabe por quê? Ele fala assim lá em Mateus, ele fala assim, troca de fardo comigo, deixa eu levar o seu, porque o seu é mais pesado do que o meu. E achareis descanso para as vossas almas. Às vezes a gente não quer servir na igreja, em casa, em lugar nenhum, porque a gente acha que o fardo é pesado demais. Não é. O fardo pesado demais que a gente carrega é a falta de perdão. O fardo pesado demais que a gente carrega é querer fazer tudo com as nossas próprias mãos. É esse fardo que é pesado. O fardo de Jesus é leve. Sabe por quê? Porque ele prometeu que estaria conosco até o fim do mundo, até o fim dos séculos. Então, se Jesus está falando no seu coração nesse momento, filho, troca de fardo comigo. Não abandone aquilo que eu te dei. Eu preciso que você seja a minha ovelha. Eu preciso que você sirva. Jesus está falando isso. Eu preciso que vocês sirvam. O mundo está se perdendo. Quantas pessoas estão falecendo jovens? Gente, pessoas jovens falecendo sem conhecer Jesus. Jesus está falando aqui, é muito claro. No julgamento das nações, ele está precisando que a gente sirva. A gente precisa tirar o olho da gente mesmo e pedir a Deus para nos ajudar a olhar para o próximo, para o sofrimento do próximo. É disso que a gente precisa. E às vezes, gente, a gente está triste, está atribulado, porque a gente está fora do propósito. Quando você entra no seu propósito, a felicidade, a realização, ela vem de forma automática, porque você está cumprindo o seu propósito. Amém? 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 Pode aplaudir ao Senhor por isso? Teve uma certa vez que o carro de um rapaz estragou na estrada. E aí, passou vários carros e ninguém socorreu ele. E de repente, parou um carro muito melhor do que o dele, e a pessoa com terno e tudo, parou atrás do carro dele e desceu para ajudá-lo. E aí o rapaz explicou para ele que o carro dele estragou, que ele não sabia o que tinha acontecido. E essa pessoa de terno abriu lá o capô, olhou o carro, mexeu no que tinha que mexer e conseguiu consertar o carro. Aí o rapaz falou assim, nossa, mas como é que você soube consertar isso? E aí a pessoa falou assim, porque eu criei esse carro e me entristece muito ver que ele não está fazendo o que eu projetei ele para fazer. Essa pessoa era Henry Ford. Gente, entristece muito a Deus fazer a gente para uma coisa e a gente não fazer. Amém? Então, o contexto espiritual. Qual que foi o contexto espiritual da época? A parábola ensina que Cristo é o juiz supremo que julgará todas as nações.
A separação entre ovelhas e bodes representa a distinção entre aqueles que pertencem ao reino de Deus e aqueles que rejeitam a sua vontade. Eu queria que todo mundo agora lesse aquilo ali que está grifado comigo. Amém? As obras, 1, 2, 3. Mas evidências da fé verdadeira que transforma o... Jesus está falando aqui nessa parábola sobre as obras. O que a gente precisa deixar muito bem claro é que essas obras não vão nos salvar. Essas obras aqui não vão salvar a gente. O que salva a gente é o quê? A fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça. Qual que é essa fé nossa? Que Jesus veio, nasceu de uma mulher. Jesus cumpriu o ministério dele. Nós cremos que Jesus viveu, morreu, ressuscitou e está no céu. Quem crê? Quem crê nisso? Essa que é a nossa salvação. Mas a nossa salvação, a nossa fé, quando a gente encontra, entende esse evangelho, a nossa fé automaticamente ela é acompanhada por obras. Quem lembra quando, foi a pergunta que eu fiz de manhã, quem lembra quando aceitou Jesus pela primeira vez? Como é que é aquele amor, assim, você queria estar aqui na igreja toda hora, você falava de Jesus para todo mundo. Vocês entendem que foi uma coisa natural? Aquilo não te salvou, a fé que você tem te salvou, mas a fé ela veio acompanhada por obras. É a mesma coisa, eu dei o exemplo do Dia dos Namorados. As pessoas foram lá e colocaram Feliz Dia dos Namorados, elas externaram aquilo, mas por quê? Elas amam os seus cônjuges. Então, o amor pelo cônjuge foi natural que ela expressasse isso. E é a mesma coisa com a nossa fé, com a nossa salvação. As obras não vão nos salvar. Mas quando a gente tem a fé, quando a gente crê que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, quando a gente recebe esse evangelho, as obras elas vão vir automaticamente. Quando as obras começam a morrer, a nossa fé também morre. Misericórdia, né? Mas é verdade. Amém? Então aqui eu vou falar rapidinho dos 5 principais tópicos dessa parábola. Primeiro, está falando do retorno glorioso de Cristo. Queria que os irmãos me ajudassem a ler. Um irmão abre em Atos 1:11 e o outro irmão abre em Apocalipse 1:7. Quem puder ler aí, Atos 1:11, primeiro. Atos 1:11. Alguém pode ler? Você pode dar um glória a Deus? Jesus subiu para o céu, mas ele vai voltar, amém? E ele vai voltar para buscar ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus Cristo aqui? Quem pode ler Apocalipse agora? Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Quem pode ler para a gente? Amém? Ele vai vir, ele vai voltar, amém? E todo olho verá, amém? Glória, você crê nisso? Essa é a nossa salvação, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você pode dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode falar Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Gente, Maranata não vai ser só naquele dia que Jesus vai voltar para todo olho ver. Você pode falar Maranata todo dia na sua casa, falar com ele, vem Jesus, fica aqui comigo na minha cozinha enquanto eu lavo minhas vasilhas. Vem Jesus, fica aqui comigo no meu serviço enquanto eu estou fazendo. Maranata, você pode falar Maranata, Maranata, aleluia.
A separação final da humanidade. Alguém pode ler Mateus 13, 49? Eu estou pedindo os irmãos para ler, porque minha garganta está um pouco seca, irmãos. Então me ajudem aí. Mateus 13, 19. Alguém pode ler para a gente? Ah, é minha isso aqui? Alguém lê aí, por favor, Mateus 13, 49. Virão os anjos e separarão os maus dos... Assim vai ser, amém? Separação final da humanidade. O terceiro aí que a gente vê nessa parábola, o terceiro tópico. As evidências da fé verdadeira. Tiago 2,17, eu queria que todo mundo abrisse. Esse eu vou precisar que todo mundo abra. Tiago 2. Obrigada, amor. Depois eu... Aí, gente, ó, serviu a graça, é meu marido. 2,17. A gente pode ler junto esse versículo? Todo mundo achou? Amém? Tiago 2,17. Pode ir? 1, 2, 3. Assim é a... Se a fé não tiver obras, ela é? Você vai deixar sua fé morrer porque não está servindo? Misericórdia, né? A fé verdadeira se manifesta em obras de amor. Negligência espiritual. Provérbios 21, 13. Eu também queria que todo mundo abrisse. Gente, Provérbios. Se você, quem quiser e puder, faça um propósito de ler o livro de Provérbios todo. É muito ensinamento que a gente tem no livro de Provérbios. Então vamos todo mundo abrir lá em Provérbios 21, 13. Todo mundo achou aí? Vamos ler? 1, 2, 3. O que tampa... Gente, perceberam o peso disso? Se eu tampo meu ouvido para o necessitado, o dia que eu precisar, eu não vou ser ouvida. E isso é para tudo na vida, para servir, até mesmo por perdão, porque na Bíblia fala que se eu não perdoar meu irmão, Deus não me perdoa. Vocês já pensaram nisso? Não ter o perdão de Deus? Então, é o tempo da gente tirar o olho da gente mesmo para a gente servir, amém? Ignorar o sofrimento do próximo revela dureza de coração. E por último, o destino eterno. Mateus 25, 46, que eu coloquei aqui para a gente ler junto. Vamos ficar de pé para a gente ler esse versículo? Coloquei aqui, porque é aqui que a gente vai terminar a nossa parábola. É aqui que termina o que Deus quer falar com a gente. Amém? Vamos ficar de pé e ler esse versículo? 1, 2, 3. E... Quem vai para a vida eterna? Amém? Dê um glória a Deus. Maranata! Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, levante as suas mãos, feche os seus olhos, comece a glorificar a Deus nessa hora, entregue o seu coração a Deus e fala: Senhor, eu quero servir, eu quero servir. Eu não preciso mais ser servido, eu preciso servir. Levante as suas mãos, entregue o seu coração a Deus. Entregue a sua vida a Deus. Fala: Jesus, eu quero ter o meu coração igual ao seu. Eu quero que o meu coração seja igual ao seu. Eu quero amar o meu irmão e também amar o meu inimigo. Eu quero servir o meu irmão, mas eu também quero aprender a servir o meu inimigo. Eu quero perdoar o meu irmão, mas eu também quero perdoar o meu inimigo. Amém?